Vivemos em um país onde os governos locais desempenham um papel crucial na busca por soluções e na construção de estratégias para enfrentar os desafios sociais. As pessoas que atuam nos governos conhecem de perto essa realidade. Os servidores públicos que trabalham diariamente com a implementação das políticas públicas contribuem sistematicamente para superar tais obstáculos. No Brasil, aproximadamente 11 milhões de servidores públicos atuam nos governos municipais. É nesse nível local que as políticas se desenvolvem, onde a vida dos cidadãos e cidadãs verdadeiramente acontece. Penso que o maior legado que nós podemos deixar é o legado de transformação. Todo o trabalho deve ser voltado para criar um cenário, para criar uma estrutura, tecnologias e um processo de inovação que englobe pessoas, englobe os recursos, mas englobe especialmente a sociedade, né? Aqueles que precisam ser impactados pela política pública. A minha escolha por atuar em gestão pública tem dois pilares principais. O primeiro é de combate à desigualdade. Acho que é fundamental no Brasil a gente lidar com a questão da desigualdade e combater. E depois na melhoria do serviço público, ampliar cada vez mais o impacto que o setor público entrega para a população. Enquanto servidor público, né, o que me mobiliza pessoalmente é justamente como conseguir contribuir positivamente para a melhoria da vida das pessoas. E eu acho que esse é o maior legado que nós, enquanto servidores, podemos ter e é o que nos mobiliza, né? Toda a energia, todo o nosso engajamento, é pensar que a partir do nosso trabalho a gente pode fazer a diferença na vida de muita gente que possivelmente não sabe que a gente existe, mas que a gente trabalha diariamente pensando nelas. A gente tem olhado muito atentamente para Brasília, que também tem um papel muito importante, mas a gente esquece de olhar para os municípios e, mais importante, a gente esquece de olhar para as pessoas que estão trabalhando nos municípios. E quando a gente pensa, 11 milhões de servidores públicos, a gente não consegue chegar em todas elas diretamente. Mas existe uma forma de chegar até elas, que é por meio das lideranças. Hoje a gente tem um equilíbrio que faz com que a questão das competências nem sempre seja levada em consideração na hora de identificar e selecionar líderes para os cargos públicos. A gente tem um potencial enorme das pessoas dentro do setor público. De vocês, né, dos times de vocês, que ainda podemos fazer mais, né? Podemos potencializar mais, pensar mais em como a gente atrai essas pessoas, como a gente engaja, como a gente desenvolve. Nós acreditamos que esse fortalecimento é essencial para melhorar os serviços que são ofertados para a população. E é nesse contexto que surge o programa Mais Líderes, que foi concebido como uma jornada de desenvolvimento. Então, os municípios parceiros participam de formação, têm acesso a dados, tutorias, participam da própria comunidade Mais Líderes e tutorias para poder desenvolver a sua própria política de gestão de lideranças, né? E aí o objetivo é que, ao final, eles tenham esses projetos que possam ser implementados de forma autônoma. Programa Mais Líderes, da Vetor Brasil e do Instituto Gesto, que garante, que faz com que a nossa gestão possa ter um processo de competências de formação de novos líderes, garantindo para a nossa cidade um melhor aproveitamento da mão de obra, da qualificação da mão de obra que nós temos disponível. E com isso nós vamos garantir eficiência na nossa gestão e, consequentemente, melhores serviços para a população. Fundamental no setor público, nós precisamos agregar os fatores políticos, os fatores técnicos, os fatores comportamentais e desenvolvimento pessoal das nossas lideranças para o bem de todo o setor público, e isso o Mais Líderes consegue fazer de uma forma muito especial. Então eu queria destacar a integração, a possibilidade que nós temos de troca de experiências. Foi muito importante para nós perceber que grande parte dos nossos problemas eram também problemas de outros municípios, e também compartilhar um pouco das soluções que nós chegamos com outros municípios e colher um pouco do que os outros municípios vinham fazendo. É interessante ver a dinâmica de municípios de diferentes regiões, de mais de 10 municípios trabalhando em conjunto, olhando para desafios em comum e para soluções em comum também. Essa é uma iniciativa grandiosa e que tem um potencial enorme.
A gente pode trocar um pouquinho do contato, do afeto, do que é bom, do que tem bom no município, do que tem bom no outro, das coisas. E aí no fim a gente fica vendo que a gente mesmo que se parece. Esses municípios hoje vão ter a oportunidade de conversar sobre seus desafios, sobre suas conquistas, sobre novas ideias e vão com certeza aprender muito uns com os outros. Então a gente acredita muito nesse tipo de troca e nessa potência. Eu posso compartilhar a nossa visão de futuro. Nós queremos aprofundar o impacto que esse projeto já tem, que o programa Mais Líderes já tem, e também aumentar o número de parceiros, a nossa abrangência territorial e identificar cases, boas práticas que possam inspirar outros governos na transformação da gestão pública. Esta é uma de nossas missões. Contribuir com as inovações no serviço público brasileiro, alavancar a implementação de ações de excelência na condução de lideranças públicas nas áreas de educação, saúde e gestão de governos municipais.